Glórias a Deus, cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, chegamos na Tua presença nesta noite. Queremos Te agradecer, meu Deus, pelas bênçãos recebidas de Ti. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos que venha nos abençoar, que venha nos guardar, venha nos orientar, Senhor, e que possamos fazer a Tua vontade, ó Pai querido. Nós precisamos de Ti, Senhor, a cada momento em nossas vidas, precisamos de Ti. E é em nome de Jesus que eu Te peço, cuida, guarda e protege a minha família, Pai, para que possamos trabalhar na Tua obra com muito amor e com muita dedicação. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, toda doença, tudo que não presta, eu repreendo em nome de Jesus. E que todos nós possamos ser abençoados, protegidos e guardados pela mão poderosa do nosso Pai. Coloco cada irmão, cada ouvinte agora na Tua presença e Te peço, meu Deus, que sei que tem muitas pessoas que ainda vão ouvir essa live. E eu Te peço, Paizinho querido, uma bênção especial na vida de cada um. Que todos possam sentir a bênção do Senhor chegando na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também, todos queridos e amados, com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Já vamos aqui nomeando as pessoas que estão conosco, a Renita Mira, a Lidiane Alberto, também o Jones Link, estão nos assistindo, né? Então, um grande abraço, né? A Renita diz buenas noites, né? E diz amém. Glória a Deus, né? Uma concordância, um amém, uma concordância, muito bem. Que Deus possa estar abençoando a vocês, queridos e amados, que fiquem conosco. Temos muito louvor e também a meditação da palavra de Deus, né? Você quer vitória? Amém? Amém. Vamos lá então. Vitória em Jesus. Quantas Vezes por lutas passamos, mas Jesus é certeza que é Deus. E não é o primeiro problema que a fé nele vamos perder. Oh meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter. E contigo pra sempre vou viver. Oh meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter. E contigo pra sempre vou viver. Deus Permite a nós o sofrimento, para que nós consigamos aprender. Com as lutas nós somos provados e a nossa fé fortalecer. Oh meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter. E contigo pra sempre vou viver. Oh meu bom mestre, venho hoje te agradecer pela vitória que eu pude ter. E contigo pra sempre vou viver. O inimigo já foi derrotado com o grande poder de Deus. E mais uma vez ficou provado que Jesus
Aleluia. Glórias a Deus. Agradecer ao bom mestre, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós precisamos e devemos agradecer. Agradecer ao nosso Pai Celestial. Agradecer a Ele, Jesus amado, nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a sua vida por nós. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Coloca, Senhor, sim, na Tua presença, diante de Ti, todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo e que estão louvando certamente junto conosco, porque Tu és digno, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Missionário, mais alguns ali, né, participantes, Ari Kenny, então, nosso abraço lá para o nosso irmão Ari Kenny, né? E o povo realmente está ligadinho, né? E o nosso pessoal da Argentina, nós mencionamos aqui a avenida, né? Vamos lá. Assim que o pessoal vai aparecendo aqui na tela, nós vamos. Ó Jesus querido. Vamos ajeitar o nosso estúdio aí, está um pouco apertado, mas vamos dar um jeitinho. Jesus querido, amém? Ó Jesus! Vou atender o telefone aqui. Alô? Tá bom. Fechou. A gente nunca sabe, né? Às vezes pode ser alguma coisa importante. O pessoal está avisando aí que está com junção. Vamos ver. Pode ser que seja algum problema.
Aleluia, sempre glória e aleluia ao nosso Deus, ao nosso Salvador, amém? Glória a Deus. Vamos ver se conseguimos mexer um pouco mais aqui, vamos mexer de cá para cá e para lá, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se o som melhora, né? Um dia Deus vai abençoar nós poder comprar um aparelho melhor aí para nós transmitir nossas lives. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Não é para nós, mas é para a obra dele. Amém? Muito bem, missionário. Por ti chorei. Por ti chorei. A Gisela Bárbara também está nos assistindo. Deus abençoe. Grande abraço. E se aqui em Santa Rosa já está ruim o som, deve estar chegando mal lá o som também, né? Mas vamos ver se consegue nos entender, se não faz a leitura labial aí, né, Gissi? Um grande abraço para você, para o Valerie, para toda a família aí. Deus abençoe, né? Ela disse assim, paz de Jesus Cristo. Amém. E a Deus. Por você eu entreguei a minha vida, chorei lágrimas de sangue, e agora onde tu estás, não deverias agora estar trabalhando, pregando o meu evangelho, e as almas pra mim resgatando. Por ti chorei, por ti lutei, por ti lamentei, e agora, filho, é a tua vez, pois por você a vida entreguei. Não te demores, venha logo, venha, filho meu, pois o meu sangue na cruz já verteu, e hoje estou aqui a te esperar. Ainda existem muitas almas esperando que você tenha coragem do meu santo nome falar, dizer que eu curo e salvo o pecador, que sou grande Salvador, e que em breve aqui vou voltar. Por ti chorei, por ti lutei, por ti lamentei, e agora, filho, é a tua vez, pois por você a vida entreguei. Não te demores, venha logo, venha, filho meu, pois o meu sangue na cruz já verteu, e hoje estou aqui a te esperar. Por ti chorei, por ti lutei, por ti lamentei, e agora, filho, é a tua vez, pois por você a vida entreguei. Não te demores, venha logo, venha, filho meu, pois o meu sangue na cruz já verteu, e hoje estou aqui a te esperar. Glórias a Deus. O que nós estamos fazendo por Jesus? Temos que nos perguntar o que nós estamos fazendo por Jesus. Se realmente nós estamos nos esforçando para fazer algo pela sua obra, ou demonstrando a gratidão a Ele, a nossa gratidão por tudo o que Ele fez por nós. Então é muito importante que nós tenhamos essa ciência de que nós precisamos louvar ao nosso Deus, louvar ao Criador, louvar a Ele, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho, Ele é a esperança da humanidade, Ele é a esperança
daqueles que creem no Filho de Deus. E se você crê no Filho de Deus, você crê em Deus. Se você crê em Deus, você deve crer no Filho de Deus. Aleluia. Qual será o maior amor do mundo? O maior amor do mundo é alguém dar a sua própria vida por outro. Mas quem fará isso? Tem alguém que já fez. E ele é chamado pelo nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Jesus tem as suas mãos, em nossa direção. Basta nós querer abrir nosso humilde coração, pois está sempre disposto a nos dar o seu perdão. E por isso venha logo buscar a libertação. Que amor tão lindo é esse, é o maior amor do mundo, pois feliz é quem desfruta de um amor assim profundo. Quantas almas vivem tristes, sofrendo desilusões, sem saber que em Jesus Cristo estão suas soluções. Ele está sempre ao seu lado, te esperando dizer sim. Por isso não te demores, porque perto está o fim. Que amor tão lindo é esse, é o maior amor do mundo, pois feliz é quem desfruta de um amor assim profundo. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Muito bem. Também está conosco a Isolde Weber, está nos assistindo, a Ericêmia Elegra, lá de Horizontina, também a Fabiana Santana, lá de 13 de Maio. Deus abençoe os nossos irmãos. Um grande abraço, né, para todos Que que estão estão nos assistindo, né? assistindo nesse momento. Muito bem. A Isolde Weber eu já falei, né? Muito bem, glória a Deus. Às vezes alguns escapam aqui, né, passando e a gente não vê aqui, mas que Deus está vendo, todos que estão acessando, Deus já está vendo e já está preparando uma bênção para você, amém? Você concorda? Diz amém. E a bênção virá. A Salete Kronbauer também está nos assistindo, Deus abençoe, um grande abraço. Ações de graça. Ações de graça, você já lembrou de agradecer a Deus? Boa noite, boa noite. Boa noite, Salete. Um grande abraço. Sempre Às vezes nós esquecemos de agradecer que nós recebemos da parte de Deus, mas sempre estamos prontos para murmurar, reclamar, e ao invés disso nós devemos agradecer. Então, as nossas colheitas, elas precisam que nós agradeçamos a Deus por elas. Alguém pode dizer, mas eu não planto nada, mas você tem salário. Alguém pode dizer, não, mas eu não tenho salário, eu tenho só aqui uma renda pequena, disso, daquilo. Agradeça
Porque nós sabemos que existem pessoas no mundo que estão procurando se alimentar de carne de animais, de caninos, e mesmo assim ainda estão passando fome. Estão revirando latas de lixo e aí, mesmo assim estão passando fome. Procuram em todo quanto é endereço para ver se conseguem matar a fome, e tem gente morrendo de fome nesse mundo. Então, agradeça a Deus pelo que você tem, que Ele vai te dar cada vez mais. Aleluia. Ele quer que sejamos gratos a Ele. Hora de agradecer a colheita que Deus nos deu, trazer perante o altar, é o dever dos filhos teus. Muito obrigado, meu Pai, vamos todos hoje dizer, esta é a nossa colheita, que a Ti viemos trazer. Obrigado, Pai, pela saúde, Tu cuidaste de nossa plantação. Obrigado também pelo emprego, abençoa também o patrão. Perdoai o irmão que reclama, quando ele pouco colheu, murmurando abre a sua boca, e o pecado já cometeu. Tem irmão passando, um homem que plantou e não colheu, e pra outro veio uma peste e matou o rebanho seu. Agradeça, irmão, pelo pouco, traga oferta para o altar, e o dízimo que é de Deus, que Ele vai te abençoar. E o dízimo que é de Deus, que Ele vai te abençoar. É verdade. Se não fosse verdade, não estaríamos cantando. Então, mesmo que você tenha um pouquinho, mas daquele pouquinho você também leve o dízimo perante o altar. Leve. Porque é um dos ensinamentos que Deus nos deixou e do qual Ele pede que nós façamos prova dele. Você já imaginou quem somos nós para fazer prova de Deus, para ver se Ele vai ser fiel com nós? Mas Ele nos deu esse poder, essa autoridade. Ele disse, fazei prova de mim, se eu não vou te abençoar cada vez mais. E eu posso te garantir, com toda certeza, que se você assim fizer, você será próspero e abençoado. Amém. E a fome, Ele disse que, pela nossa fidelidade, Ele vai repreender o devorador. Ele não vai te deixar de perecer. Pode crer nisso. Pode falar, missionário. Isso aí, eu só queria anunciar aqui, ó. A Lucy Voltas, do Paraná, né? Tá ali. Santa Helena, Paraná. Santa Helena, Paraná. Um Sim, um grande abraço para você e toda a sua família aí, né? Boa noite. Também a Janete, buenas noches, lá da Argentina. A Janete escreveu assim, espero poder escutar hoje, porque há dias que não anda a internet, mas em nome de Jesus que essa internet, né, volta a funcionar e que possa nos escutar, né? Então, que Deus bendiga a todos vocês, queridos irmãos argentinos. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor missionário? Tá? Mais um, e daí eu vou ter que dispensar. A missionária já está pedindo arrego aí, porque, né, aqui
aqui no sul, sabe como é que é, né? Como diz o outro, nós somos parte do sul, mas temos gente aqui mais longe que nos assiste, sabe que o frio aqui é constante, né? E ele judia as nossas gargantas. E hoje foi o dia que teve seração em Santa Rosa. Isso aqui não é normal, né? Hoje tivemos seração até o meio-dia. Eu sei que de onde nós viemos, né, da costa do rio, lá era normal. Nesse período aí sempre ter seração até 12 horas, 1 hora da tarde, sem problema nenhum, né? Mas aqui é coisa diferente, né? Então, foi anormal, né? Tivemos hoje então a seração até ao meio-dia. Missionária. Qual é? O reino na área ou o reino de Deus? Reino de Deus. Reino de Deus. Jesus voltará ao seu reino com grande pagas. É a semente mais pequena que na terra é semeada. Se for plantada com amor, seus ramos se tornam grandes, frutifica e dá flor, assim é o reino do meu Senhor. Deus espera mais de mim, muito mais que um louvor, muito mais do que eu sou. Ele precisa de mim. Deus espera mais de mim, pra levar seu evangelho com carinho e com muito amor, em todo lugar que eu for. Você também é importante. Jesus precisa de você. Comece a orar, buscar, cantar. Jesus vai te fortalecer. Se trabalhar em união, receber sua palavra, encontraremos muitas almas precisando ser preparadas. Deus espera mais de mim, muito mais que um louvor, muito mais do que eu sou. Ele precisa de mim. Deus espera mais de mim, pra levar seu evangelho com carinho e com muito amor, em todo lugar que eu for. Amém? Amém, glórias a Deus. Vamos obedecer então. Se Deus espera mais de mim, Ele espera que eu também vá anunciar a palavra de Deus através da meditação da palavra de Deus e um pequeno estudo a respeito da palavra de Deus, e nesta noite em especial sobre a liberdade. Convido você a abrir sua Bíblia, e como nós cantamos, Deus espera mais de mim, Ele espera mais de você. O que Ele quer que você faça? Que você fique conosco aqui, vamos ler um pouco na palavra de Deus. Você não é obrigado a concordar comigo, mas ouça. Se você ouvir e você concordar, é porque o Espírito Santo de Deus tocou em tua vida. E é isso que Deus quer fazer em nós. Ele quer tocar em nossas vidas. Eu te convido a abrir tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 4. Abraço a Yancy e Almo Bergman, né, que estão nos assistindo. Deus abençoe esses nossos irmãos, né, ali da Guia Lopes. Então, Deus esteja abençoando vocês, irmãos. A palavra de Deus
a partir do versículo 14, do capítulo 4 de Lucas, nos diz o seguinte: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus lia também, né? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Preste bem atenção, o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Nós vamos ser sucintos. Eu poderia ler todo o texto, quem sabe, conforme Deus dirigir aqui, nós vamos fazer, senão nós vamos fazer uma pequena meditação sobre o que nós já lemos aqui. Mas quero me ater ao versículo 17, 18 e 19, para que nós possamos entender a maneira como Jesus falou objetivamente, sem muitos rodeios, e qual foi a vontade de Jesus e que continua sendo nos dias de hoje. Também o nosso abraço aqui para Geriel Thiago Deutsch, que está nos assistindo. Deus abençoe. Tá? Em nome de Jesus. Eu vou repetir aqui. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O que estava escrito ali? Ali estava escrito o projeto, o plano de Jesus para a humanidade. E esse plano, esse projeto, ele continua em evidência. Ele continua válido para os dias de hoje. É isso que Deus quer de nós, é isso que Jesus quer de nós, é assim que Ele quer os filhos dele. Mas quer o quê, pastor? Vamos seguir lendo. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Nós precisamos parar muitas vezes e dar uma pausa no nosso pensamento cotidiano, daquilo que nós vivenciamos no dia a dia, diuturnamente. Dia e noite estamos pensando em nos preocupando em certas coisas, nas atividades terrenas, nas coisas materiais, nisso, naquilo, e às vezes não paramos para pensar naquilo que realmente interessa e que é necessário para a nossa vida espiritual. E me ungiu para evangelizar os pobres. Irmãos, aqui não está dito pobres no sentido de pobreza material, mas sim de uma pobreza espiritual. Porque evangelizar os pobres, muitas vezes os pobres de bens, às vezes não é necessário, porque eles já estão vivendo em conformidade com os planos de Deus, já estão seguindo à risca os planos de Deus. E quando você olha para o outro lado, você vê muita gente com posses, com poderes, que estão distanciados de Deus. Então, quando ele diz evangelizar os pobres, para evangelizar os pobres, são os pobres que estão distanciados de Deus. Porque às vezes o homem pensa ser rico, mas ele tem bens materiais, mas ele é um pobre coitado, é um nu, é uma pessoa que
está morta espiritualmente. Então, a esses que Jesus disse que ele veio para evangelizar. E essa incumbência, essa tarefa, ele delegou a nós no decorrer do tempo até a sua segunda vinda. Nosso abraço ao nosso irmão Ruth Herzog, lá da Argentina, também a Dora Kessler, que estão nos assistindo. Deus abençoe. Então, voltando ao tema. Ele, em primeiro lugar, ele quer nos tornar ricos espiritualmente. Uma vez que nós aceitarmos essa riqueza que provém de Deus, que provém de Jesus, essa riqueza chama-se salvação, ela chama-se vida eterna. Uma vez que nós tivermos isso, e nós estivermos bem espiritualmente, as demais coisas ele já vai nos conceder, e isso também está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, às vezes, não precisamos nos preocupar tanto com os nossos bens materiais. Aliás, se a possuímos, nós também temos que saber partilhar. Nós também precisamos saber, mas faça isso de bom coração. Que ninguém te obrigue você a dar determinada esmola, determinada contribuição para A, B ou C. Que isso não vai surtir efeito nenhum diante de Deus, quando você é obrigado a fazer alguma coisa. Mas quando você der livre e espontaneamente, segundo o teu coração, segundo o entendimento que tu tem, o amor pelo próximo, aí ela retorna em bens para você. E pode ter certeza, tudo que você der, você vai receber. Você pode ter essa convicção em sua vida. Então não tenha medo de doar, não tenha medo de partilhar algo com alguém que está necessitado, mas faça isso pensando, meditando na palavra de Deus. Você até pode tomar uma decisão, não, o pastor falou isso, eu vou ter que ver, sim. Para isso nós estamos aqui, para ensinar, para aconselhar, para evangelizar e te dar esta orientação e te dizer que temos assegurado pela palavra de Deus que se você der liberalmente da tua vontade, você será abençoado por Deus. Mas ele segue adiante de mim, evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quantas pessoas nesse mundo estão quebrantadas em seu coração? E essas pessoas procuram muitas vezes interesses errados para obter essa cura. Jesus, ele quer curar. Jesus nos deixou aqui para que nós façamos a obra dele, façamos maiores ainda. Ele disse, os que fizerem, eu vou para o Pai, mas os que vão ficar aqui, eu vou deixar para vocês um Consolador, e através dele vocês vão fazer as obras que eu faço e farão maiores ainda. Nós estamos aqui para curar os quebrantados de coração, aqueles que estão desanimados, aqueles que não veem mais perspectivas para a sua vida, pensam que tudo acabou, ao ponto muitas vezes de querer tirar a própria vida, ao ponto muitas vezes de se perder nas drogas, ao ponto muitas vezes de abandonar a família, ao ponto muitas vezes de cair num desleixo, se tornar uma pessoa desleixada. Em todos os sentidos aqui, nós não temos meias palavras. Tem pessoas que caem numa doença famigerada, chamada depressão, e deixam de tomar banho, deixam de mudar de roupa, trocar a roupa. Por que tudo isso? É um espírito do maligno, é um espírito de Satanás, é um espírito do demônio, que faz com que essas pessoas, elas percam a alegria, a vontade de viver, percam o bom ânimo. E Jesus nos enviou para que nós levássemos o Evangelho, evangelizássemos para curar essas pessoas, os quebrantados de coração, para que eles tivessem uma nova vida, tivessem uma nova esperança. Quem sabe você está nessa situação, quem sabe você tem vergonha de falar para alguém, mas pior é você falar para alguém que não traz junto de si
esse conteúdo, não traz esse conteúdo espiritual para a tua vida, para te aconselhar, te ajudar e orar por ti. Porque ele disse, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você se une com alguém que quer te ajudar, alguém que traz a palavra de Deus, alguém que traz a unção de Deus para a tua vida, e você vai ser abençoado, você vai ser curado. Mas às vezes você fala justamente para pessoas que não deveria falar. Às vezes você vai procurar, como eu já falei, endereço errado. Você não procura o endereço certo para falar com quem falar. Porque você sabe como é esse mundo. Esse mundo é tomado pela inveja, pelo ciúme. Então muitas vezes você se queixa para alguém ali na tua frente, ele se faz de amigo, parece que está tendo compaixão de você, mas no fundo está pensando. Você sabe, não vou nem dizer, porque é pesado dizer, mas muitas vezes você pensa que é seu amigo, mas na verdade os amigos são poucos. Na verdade, o amigo é aquele que deu a vida por ti. Na verdade, o amigo é aquele que sempre quis e quer te abençoar. Mas vou te dizer, ele é tão amigo, mas também é muito educado. E ele não é mal educado para invadir a tua vida. Se tu não chegar diante dele, não se aproximar dele, ele não vai vir te oferecer. Porque ele já ofereceu. Já está dito, já está falado, já consta na história. Então não precisa mais nada, precisa somente se achegar a ele, chegar diante dele e dizer, eu preciso de ti, Senhor, e eu estou com problemas. Mas você, ao invés de fazer isso, primeiro procura outros lugares. Não quero nem aqui citar, mas poderia citar alguns, entre eles, como eu já disse, talvez um falso amigo, talvez até mesmo correndo para o hospital. Eu não estou dizendo que você não precisa procurar a medicina, precisa sim, porque Deus também deixou os médicos. Mas antes de você ir procurar a medicina, fale com ele. Diz, Senhor, eu estou necessitado. Eu vou procurar um médico, mas Senhor, vai na frente. Já assim que eu chegar lá, que esse médico tenha a solução para o meu problema, para que ele não erre os medicamentos, para que ele não me aplique uma dose, quem sabe que não vai me fazer bem, que ele não vai me fazer uma cirurgia que não é necessária, que ele não vai me medicar de uma maneira que não está correta. Senhor, usa aquele médico, e Senhor, eu confio em Ti, mas eu vou procurá-lo porque Tu também o colocaste nesse mundo para nos atender. Faça isso. Aí você pode procurar a medicina, pode procurar um médico, sim, mas não procure além dele outros lugares, como alguns têm. Correm para um lado, correm para o outro lado, batem em uma porta, batem em outra porta. Não. Vá ao encontro de Deus em sua vida. Procure Deus para a tua vida. Eu já tenho falado repetidas vezes, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles têm ciúmes. Eles não vão repartir a glória deles com outros. Porque se você for em 1, 2, 3 lugares procurar a solução para o teu problema, nem você depois vai dizer, mas poxa, mas eu fui para a igreja, eu pedi para o pastor orar, ele me ungiu, mas eu também fui lá no Pai de Santo, eu fui lá no fulano de tal, eu fui lá no Espiritismo, eu fui lá em tal lugar. Quem te curou? Se você quer ser realmente curado, você quer ser abençoado, é somente um endereço, somente Jesus Cristo. Então, vá procurar a casa de Deus, procure o ungido do Senhor, Ele vai te ungir com óleo da unção, Ele vai te ungir, Ele vai te proporcionar essa cura, não que seja dele, mas vinda de Deus, porque Deus tem os instrumentos dele para usar aqui na terra. Senão Jesus não teria dito, eu vou para junto do Pai, mas vos deixo o Consolador. E esse Consolador chama-se Espírito Santo de Deus. Também está conosco a Silvana Alberto, Deus abençoe, né? E
realmente Cerelade tenha boas melhoras, né? Já estamos orando por ele também, e que Deus vai fazer com que o mais rápido possível possa voltar para a sua casa, para junto da sua família, né? Encontre-se internado, então que Deus abençoe. Seguindo, a palavra de Deus. Ele diz para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos. Cativos do quê? Aprisionados pelos laços de Satanás. Alguns não querem dizer esse nome, alguns não querem falar, os pastores se restringiam muito no passado em falar esse nome. Parece que quando o pastor falava atrás do púlpito no nome do diabo, de Satanás, parece que não estava correto, algo estava errado. Não. Como existe Deus, existe o Satanás. Como existe Deus, existe o diabo. Senão não precisaríamos nos preocupar com nada. Se não existisse o diabo, para que nós vamos nos preocupar? Só tem Deus? Só o lado bom? Não, tem o lado ruim. Então tem muita gente que está aprisionado, está sendo cativo de Satanás, apegado muitas vezes a um costume, a uma tradição, a uma idolatria, e precisa se desprender desses laços. Um dia uma pessoa me perguntou: mas pastor, será que os filhos pagam pelos pecados dos pais? Alguns pastores ficam tutubiando, não sabem o que responder. Mas nós temos a Bíblia para responder. O que nos diz? Lá em Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler rapidinho, porque você tem um tempinho para mim, sim. Para mim não, para Jesus, porque eu sou apenas um transmissor. Eu apenas estou aqui para transmitir a palavra de Deus. Mas o autor da palavra é Deus. Êxodo 20. A resposta para quem pergunta muitas vezes: será que os filhos vão pagar pelo pecado dos pais? Aí, para mim a Bíblia é Bíblia. Ela é verdadeira, ela é fidedigna. Não podemos contestar a Bíblia Sagrada, ou deixamos de pregar o Evangelho, ou pregar sobre o espiritual. Mas lá em Êxodo capítulo 20, diz o seguinte, a partir do versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas. Ou, vou repetir aqui: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Agora, preste atenção. A resposta à pessoa que me indagou: que visitam a maldade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não é bom escutar essa resposta, né? Mas eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou para agradar a Deus e fazer com que você aprenda e entenda. Poxa, pastor, mas então está problemático para mim, porque a coisa era complicada com meus pais, meus avós, bisavós, sei lá. Sei, pode ser que não. Só uma suposição. Mas eu quero te dizer que, graças a Deus, Ele segue falando. Ele continua falando. Deus continua falando. Deixa eu só dar um alô aqui para quem passou aqui. O Elroy Schlender, né? Está nos assistindo também. Deus abençoe. O Elroy e Marilene Schlender. E também a Angela Lang. Deus abençoe. Então, nossos irmãos estão nos assistindo. Mas voltando. Então a pergunta foi: pastor, os filhos pagam pelo pecado dos pais?
Eu não sei, você não lê a Bíblia, você não medita na palavra de Deus? Lá em Êxodo 20 está escrito, vou repetir aqui. Que visitam, vou pegar um pouquinho antes aqui, ele fala primeiro das imagens, né? Não a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Pesado. Mas eu vou te dizer o que Deus continua dizendo. Mas, né? Não está o mas aqui. Mas o versículo 7 diz: e faço misericórdia e milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Eu faço misericórdia e milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Mas, pastor, o que tu quis dizer com isso? Vamos destrinchar isso aí, né? O nosso linguajar aqui, né? Vamos destrinchar esse nó. Não, é bem simples. Você precisa se converter a Jesus. E o momento em que você se converte a Jesus, você passa a ser nova criatura. Aquilo que tinha do hereditário lá fica para trás, cortou, a corrente foi cortada. Cortou esse laço, aquela maldição está cortada. Se há pecado, se há contravenção, se há qualquer coisa, isso fica para trás. Por quê? Porque o momento em que você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura tu passa a ser. Então, o que ficou para trás é passado. E aí você e sua família passam a viver na bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso que ele quer dizer, libertar os que estão no cativeiro. Muitas pessoas continuam no cativeiro. Eles, pastor, eu aceito a palavra, mas eu tenho que... Pastor, eu tenho que aguardar porque eu não quero decepcionar o meu pai, eu não quero decepcionar o meu avô. A salvação é individual. Se converta você, e o momento que você se converter, você passar e viver em novidade de vida, eles vão enxergar e vão ver um exemplo em você e também vão mudar de vida, vão passar a viver em novidade de vida e viver para Deus, aceitar o senhorio de Cristo em sua vida e passar a ser filho de Deus. Não é tão difícil assim. É mudança de atitude. É mudança de atitude. A dar vista aos cegos. Meus irmãos, nós poderíamos passar a noite, eu tenho que apurar um pouco porque o tempo está passando, aos cegos. Também não quer dizer literalmente os cegos físicos, mas os cegos espirituais. Tem pessoas que não conseguem enxergar um palmo diante do nariz pela sua cegueira espiritual. A surdez espiritual. Eles não conseguem ver, parece que muitos querem ser, só falta colocar em cima de um pedestal para serem os santinhos, mas não conseguem ter conhecimento da palavra de Deus, a historicidade do povo de Deus, da igreja do Senhor. Quando tem esse interesse, quando der esta vontade, sentir esta paixão em buscar a historicidade da palavra de Deus e começar a meditar na palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, vão começar a ser abençoados por Deus. Vão ser curados, sim. Ser curados de cegueira, de surdez, de enfermidade, do coração. Deus nos propôs as curas. Mas como vamos adquiri-las? Nos santificando e buscando a veracidade da palavra de Deus e vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Irmãos, eu sei que Deus fala com as pessoas, mas não é com vozes. Vocês não vão ouvir vozes de Deus. Sim, sim. Não. Deus fala na tua mente, no teu pensamento. E Ele quer te convencer de que você precisa se voltar para Ele. Ele quer te salvar. Nós cantamos no início. Ele quer salvar a tua alma. Mas você tem que aceitar e buscar o conhecimento da palavra de Deus. Não se apegar às coisas desse mundo.
No livro que eu escrevi está escrito, quem quiser o meu livro, eu nunca cobrei um livro de ninguém. Eu escrevi um livro, mandei imprimir, estou sempre doando, todo ano para quem quiser. Eu já escrevi sobre isso. Nós temos que abrir os nossos olhos e não aceitar as ideologias, as doutrinas dos homens. Tem gente que é pegado a uma denominação religiosa. Ah, mas meu pai foi, meu avô foi, eu tenho que continuar sendo. E não sei. O que é isso? Isso é idolatria. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que servir a Jesus. Você acha que denominação de igreja vai salvar alguém? Porque em todas tem erros. Como tem acertos, tem erros. Então você tem que procurar ao máximo andar em consonância com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, para não cometer também esse erro. Porque isso pode te custar a tua alma, pode custar a tua salvação. Não olhe para a denominação, não olhe para costumes, tradições. Olhe sim para Jesus. Olhe para a palavra e entenda a palavra. Não deixe que te ensinem de uma forma errônea. Você precisa aprender com a orientação do professor, Espírito Santo de Deus. Esse é o que vai te dar o entendimento. Ele vai te dar o entendimento. Mas você precisa se esforçar para buscar. Porque aquilo que é de nossa competência, Deus não vai vir fazer. Ele vai fazer aquilo que é impossível para nós. Mas aquilo que é de nossa competência, nós devemos fazer. Nós devemos nos esforçar. E aí, Ele vai nos acrescentar tudo o que nós precisamos para o entendimento da palavra, para o discernimento da palavra e da sua doutrina. Dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E pôr em liberdade os oprimidos. Já só vou pegar essa parte aqui e já vamos estar encerrando. Liberdade aos oprimidos. Alguém de vocês que está me ouvindo faz ideia o que é perder a liberdade? Eu creio que não. E queira Deus que não. Mas pode ser que alguém que esteja me ouvindo já passou por esse vale. Já passou por essa situação de perder sua liberdade. Vocês não fazem ideia. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês ainda têm seus pais, avós, para conversar um pouco, dialogar um pouco sobre o passado. Quando já estava ameaçada a nossa liberdade. Quando a nossa liberdade estava ameaçada. Está falando do que, pastor? Não, eu vou ser bem objetivo, bem direto. 1937, 1945, nós tínhamos dentro do nosso país uma ditadura, onde nós perdemos a liberdade. Nós não, os nossos antepassados. Converse com o seu avô, converse com os seus pais. Se eles já têm um pouquinho mais de idade, eles vão lhe contar. Liberdade é essa que custou muito caro para os nossos antepassados. Liberdade é essa que lhes era restringido a falar o seu idioma. Lhes era proibido ler revistas, jornais que não fossem aqui do país, onde não podiam escutar ou sintonizar uma emissora de rádio. Então parece que o povo esquece muito fácil. Perder a liberdade
É algo muito triste na vida do ser humano. E Jesus, ele disse que ele veio para trazer e pôr em liberdade os oprimidos. Quem que eles estão querendo oprimir, se não é os cristãos? Quem que eles vão oprimir primeiro, se não for os cristãos? Esses que não conseguem viver o cristianismo, esses que não aceitam o cristianismo, esses que não aceitam a veracidade da palavra de Deus, o evangelho do Senhor. Quem que eles vão oprimir primeiro? É lógico que é nós que vamos ser proibidos como foram os nossos avós. Vamos ser proibidos de ler a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, dizer que tem um Deus que cura, que tem um Jesus que cura. Que nós fomos ungidos para fazer o trabalho que Ele nos deixou. Dar vista aos cegos que não enxergam às vezes o que está aí na frente, o que está acontecendo. Dar ouvidos para aqueles que não conseguem ouvir o que está se falando. Em fechar igrejas. Em colocar os pastores em seus devidos lugares. Eu creio que ninguém quer. Se você tem alguém, uma pessoa mais de idade, fale com ela, que viveram aquele tempo. E ao contrário do que muitos falavam e diziam e dizem até hoje, porque falar até o papagaio fala, se você insistir e decora alguma coisa, né? Até aquelas catoritas, né? Elas também decoram algumas coisas, elas também falam. Então dizem assim, uns anos atrás nós tínhamos a ditadura militar. Mentira! Porque mente. Nós nunca tivemos ditadura militar, nós tivemos um período do governo militar. Mas durante esses anos de 1964, estude, busque a história, vê se alguém foi proibido em falar uma língua alemã, japonesa, italiana, russa, polonesa. Nós não éramos proibidos, ninguém foi proibido, todo mundo tinha liberdade. Nós não éramos proibidos sair de casa à noite, nós não éramos proibidos nos visitar, nós não éramos proibidos sair fora do estado. Enquanto antes disso, sim, está a história para contar. Era proibido viajar de um estado para o outro. Era tudo condicionado de um município para o outro. Antes de 64, depois de 64, veio a nossa liberdade. Porque aí, os nossos avós, eles frequentavam igrejas onde se pregava em alemão. Os russos tinham a igreja deles, pregavam em russo. Os italianos tinham liberdade de pregar do jeito que eles queriam. Quer dizer, que ditadura nós tínhamos? Nós não tínhamos ditadura nenhuma, nós tínhamos um período militar. Tinha alguma coisa que nos impedia de andar livremente? Não. Aí falam que nós não tínhamos liberdade de expressão. Exatamente o que deveria ser proibido hoje. Liberdade de expressão, de falar asneira, falar vocábulos, um vocabulário grotesco, chulo. Chulo ainda passa, né? Mas o grotesco, muitas vezes, com palavrões. Você liga a televisão, você escuta palavrões, você liga o rádio, você escuta palavrão. Sim, isso tinha um determinado controle. E deveria ter continuado, e deve continuar. Se fosse por mim, continuaria. Mas hoje, depois da nova Constituição, não se tem como controlar isso. Quer dizer, tem liberdade de expressão para tudo, né? Mas nunca fomos proibidos. Nunca tínhamos uma ditadura que nos proibia fazer alguma coisa. Serviu o exército durante esse período? Nunca. Um cabo, um sargento, um tenente, um capitão, um coronel ou um general nos ordenou fazer alguma coisa, nós saímos à noite fazer patrulha, mas para ver se não havia alguma contravenção, se não havia contraventores nos bairros, nas vilas aqui da cidade de Santa Rosa mesmo. Fui motorista da PR.
não se tinha uma ditadura, se tinha um controle sobre as coisas, se tinha um policiamento, se tinha regra, tinha moral, ética e respeito. Então não venham com mentiras. Isso são coisas, são narrativas de pessoas que aprenderam uma história, que até um papagaio conta, ao invés de estudar a verdadeira história. E o livro aceita muita coisa. Quem sabe o que escrever no livro, não sei. Porque eu não vou atrás dessas coisas. Mas eu sempre digo, cada um acredita no que quiser. Quem quiser acreditar no crescimento global, que acredite. Quem quiser acreditar no Papai Noel, que acredite. Quem quiser acreditar da ida do homem à lua, que acredite. Cada um tem liberdade para acreditar. Quem quiser acreditar na teoria de Copérnico, acredite. Mas eu quero acreditar na palavra de Deus. E quero ensinar a palavra de Deus. E que você também siga junto comigo. Porque se aí nós estivermos errados, nós não vamos perder a salvação. Porque aí nós vamos dizer, nós vamos ter um álibi diante de Deus, nós estudamos a tua palavra, é pela tua palavra, Senhor, que nós estamos orientados. E pode ter certeza que não vamos estar enganados, não. Que não vamos estar errados. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de falar muito mais sobre liberdade, que alguns imaginam uma coisa e ela é bem mais ampla. Não perca a liberdade. Não deixe que nos tirem a liberdade. Já estão nos proibindo. Nós não podemos mais dar opinião. Nós temos que nos acordar e não deixar que nos tirem a liberdade. A nossa opinião ela é perigosa. Se você duvidar de determinada questão que está acontecendo no nosso país, você pode ser chamado para a justiça. Então, a liberdade de expressão, hoje sim, ela está sendo proibida. No passado não era. Então, lá bem atrás, sim. Mas aos poucos, o sistema foi levando devagarinho para novamente te proibir a falar, te dar a tua opinião. Se a tua opinião é que determinado medicamento não serve, tu pode ser prejudicado. A tua rede social é cortada. Aonde está a liberdade de expressão? Liberdade de expressão, eu tenho a minha. E eu tenho meus pensamentos. E cada um pensa naquilo que quiser. Como eu disse, quem quiser acreditar que o homem foi na lua, que acredite. Quem quiser acreditar no aquecimento global, acredite. Mas eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até domingo, 19h30. Se você quiser nos visitar, é Rua José Bonifácio, número 1840, Vila Balneária, Estado de Santa Rosa, venha nos visitar. Se você louva o Senhor, venha louvar o Senhor. Se você prega a palavra de Deus, venha pregar a palavra de Deus. Você é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Tá? E a live é ao vivo também. E se não for possível, até quarta-feira que vem. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Vamos ver aqui. A Claci Carvalho também estávamos assistindo, aí Bahir. Né? Então, que Deus abençoe mais esses irmãos aí que estavam nos assistindo. Né? Graça e paz.